Insatisfeito com a trip das Dolomitas e sua seca histórica, decidi viajar de última hora atrás de neve garantida no extremo norte da Europa. O resultado? Meu snowboard quebrou no início, não caiu um floco de neve fresca, temperaturas médias beirando os menos 30 graus e o trem de volta foi cancelado em cima da hora. Parece o roteiro de um desastre, mas foi uma viagem incrível. Como isso é possível? Eu te explico agora neste vídeo. Vamos lá? As viagens para Dolomitas me deu uma decepção porque era a viagem que eu planejei para ser a viagem do inverno 2026 e aquela falta de neve realmente me pegou. Algumas pessoas até perceberam lá no Instagram e aí não teve jeito, eu fiz alguma coisa que não é nem comum para mim, que é fazer uma viagem em cima da hora, decidido tudo menos de uma semana antes de vir e vim parar aqui nesse lugar que, se não tiver neve aqui, se não fizer frio aqui, aí, meu irmão, é melhor desistir. Olá, meus bigodudos queridas. Bem-vindas a Åre, maior estação de esqui da Suécia. Umas pistinhas grumadas e esse visual simplesmente inacreditável. Aí, ó, falaram que o Clio era frágil, mas nunca aconteceu isso não. Vou fazer um review completo do Nideca, comparando com o Clio, que eu já fiz a review, né? E acabou de acontecer uma coisa aqui que fez ele perder muitos pontos. Pois é, mas essa história vocês já conhecem do vídeo da review do Nideca. O fato é que para essa viagem de 8 dias de esqui, já com passes comprados, no segundo dia, eu já não possuía equipamento. A moral caiu e eu tive que pensar o que fazer para continuar a aproveitar essa viagem. E o pior é que, até aquele momento, eu estava adorando a estação de esqui de Åre. Suas características únicas, como esse lift aí via snowmobile, paisagens alucinantes e, claro, um frio de doer os ossos. Algo que eu particularmente gosto muito. Mas para seguir aproveitando, o que fazer? Alugar um equipamento novo, largar de mão o esqui, o snowboard no caso, e tentar aproveitar a vila e o gelo apenas? Ou... eu acho que eu tive uma ideia. Hoje o café com bigode está um pouco diferente. As botas estão um pouco diferentes, porque eu vou reaprender a esquiar depois de mais de 20, sei lá quantos anos que eu esquiei. E vamos ver como vai ser isso. Eu não vou conseguir filmar, mas quem sabe eu peço pro professor fazer algumas imagens aí para vocês verem as quedas bonitas. Mas antes de seguir mostrando como foi essa experiência de reaprender a esquiar e como eu tive outra surpresa desagradável mais adiante, vamos falar um pouco sobre a estação de Åre. Para quem é, suas qualidades e, claro, vamos começar pelo que vocês mais me perguntam sempre. E uma coisa que eu tenho certeza absoluta que todos vocês estão pensando em relação a países nórdicos é o preço. Aí é muito caro, aí é um absurdo. E assim, sinto lhes dizer ou não que isso não é verdade. Então, por exemplo, eu paguei aqui 340 euros por 8 dias de passe de esqui. Daí mais ou menos 42 euros, né, que é metade do preço das Dolomitas, por exemplo. É claro que uma extensão de área esquiável muito menor, mas dá para aproveitar tranquilamente em 8 dias isso daqui sem cansar. Em termos de esqui, normalmente eu trago meu equipamento, né? Mas dessa vez eu quebrei meu equipamento, na verdade o equipamento quebrou.
E eu tive que alugar os esquis. E eles têm um pacote de 6 a 8 dias que sai por 104... Não. Eu vou colocar aí na tela, mas eu acho que são 100 e poucos euros. Sai 12,5 € por dia de equipamentos completos, inclusive capacete. Então, capacete, botas, esqui, poles, etc. E se for snowboard, também vai dar o mesmo valor. Ou você pode, inclusive, pagar um pouco a mais para ter a opção de trocar ao longo do dia até 2 vezes de snow para esqui, trocar o equipamento de esqui, etc. E em relação a preços na montanha, por exemplo, teve restaurantes na montanha que o chocolate quente era 5 euros, o equivalente a 5 euros, 5,50. Você tem hambúrgueres a 8,90. Não foge muito dos Alpes franceses, por exemplo. Então isso até me surpreendeu, como os preços aqui na Suécia, em especial na estação de esqui, são, digamos assim, normais para uma estação de esqui. Já que as cidades, enfim, as cidades nórdicas, elas costumam ser caras, né? E aí, vocês já andaram no lago congelado? Vamos andar agora. Uma das coisas também que você pode fazer aqui em Åre, que sempre interessa muita gente, é ver a aurora boreal. Um dos lugares que pode vir aqui, se protegendo do frio pra ver isso, é aqui, fugindo um pouco da área da vila ali e das luzes da vila, para ver a aurora boreal, que aqui sim, apesar de não estar tão próximo do Círculo Polar Ártico, tem muita chance de você ver sim a aurora boreal. Então, uma experiência completa de esqui como aquela que eu mostrei na Finlândia, e lá eu vi. Apesar de aqui, infelizmente, não ter visto, eu também não procurei tanto assim, esqueci desse detalhe, mas é uma possibilidade alta. E ó, de um lago congelado. Tem até um tobogã ali, ó. Sem aurora, eu voltei a focar em reaprender a esquiar. Aliás, esquiadores, vamos diminuir as reclamações, né? Porque a bota de snow é sim mais confortável, com certeza. Mas a de esqui também não é esse drama todo, convenhamos. Se você está sofrendo demais, provavelmente está com a bota errada ou apertando ela um pouco mais do que deveria. E voltando a ser aprendiz, eu confirmei e reconfirmo uma dica que eu já trouxe aqui algumas vezes. Duas coisas que eu sempre falei em outros vídeos e que eu queria chamar a atenção aqui, que eu estou passando por isso, já que eu estou aprendendo esqui. Em primeiro lugar, essa região toda aqui, ela é gratuita. Então eu tenho passe, porque eu estava fazendo snowboard aí pela montanha, mas aqui dá para aproveitar tudo sem passe, não tem catraca, não tem nada. Principalmente se você tiver um professor, ninguém vai implicar em nada com você, você pode usar aqui de graça, inclusive em especial esse Magic Carpet aqui. E a outra coisa é o seguinte, é quando eu falo que você não precisa escolher a montanha mais incrível do mundo para aprender a esquiar. Por quê? Olhem lá, a montanha lá atrás, o pico, né, onde vão ter todas as pistas mais complicadas e tal. E eu vou passar de esqui o tempo inteiro aqui, com certeza. E é mais seguro, inclusive, e tem umas pistinhas aqui mais perto. Mas não precisa ser uma montanha super desafiadora, ou a melhor montanha do mundo, ou aquela que um profissional indicou, porque você não vai aproveitar de início. Então é muito melhor que seja uma fácil e que tenha estrutura para você aprender. A Vila de Åre também é conhecida por diversos outros motivos na Suécia. E apesar de ter apenas 2.000 habitantes fixos, é uma vilazinha muito interessante. Além disso, uma coisa legal dessa cidade aqui, para quem gosta também de gastronomia, é que ela, apesar de ter 2.000 habitantes fixos, ela tem mais de 50 restaurantes. A maioria muito bom, fui em alguns. E muitos deles no White Guide aqui da Suécia, que é como se fosse um guia Michelin deles. E também, pessoal do Après-Ski, aqui na frente, ó. Sexta e sábado, essa casinha aí bomba. Inclusive faz barulho aqui dentro da casa, mas é tranquilo, acaba cedo. Então tem de tudo aqui nessa vilazinha. E o que eu acho mais legal pra mim especificamente é realmente o tipo de paisagem gelada.
congelada. Aqui eu nem peguei ainda as árvores todas cobertas de neve, porque está há bastante tempo sem nevar. Mas a neve aqui se mantém, uma vantagem, que é um clima muito frio, então a neve não derrete, não vira gelo assim com tanta facilidade. E é uma neve seca, aqui é um clima muito seco. E neve seca é sempre bom, por isso que a neve do Japão é tão famosa, porque ela é super seca. Então lá em cima, em especial, se mantém uma neve de muita qualidade, mesmo sem ter nevado há muito tempo. Enfim, o clima do esqui nos países nórdicos é diferente. Então se você gosta, se você está buscando uma experiência diferente, vale a pena. Vale muito a pena. Infraestrutura boa, pistas bem cuidadas, pessoas educadas, uma boa variedade de pistas, de dificuldades, equipamentos de bom preço. E além da gastronomia e do après-ski, os países nórdicos, e inclusive a Suécia, onde o esqui mais antigo do mundo, de mais de 5.000 anos, foi encontrado, tem uma tradição no esporte que às vezes parece ser esquecida por muitos. Pois é, o snow quebrou, mas eu não deixei abater não. Já estou indo hoje para o 3º dia de esqui, já consigo fazer umas curvinhas paralelas. Talvez você se pergunte por que eu não filmei ainda. Mas, pô, você aprender esqui enquanto filma com o cabo quebrado da Insta360 é um pouco difícil. Eu vou tentar que alguém faça essa gravação. Mas antes de seguir aqui pro último dia de esqui, dessa vez literalmente esqui, para quem é essa bela estação e por que eu vim parar aqui além do motivo das Dolomitas? Vocês podem se perguntar. E os visuais são muito diferentes. Olha esse visual. Tem um problema. Para algumas pessoas pesa muito, que é a temperatura. Então esqui aqui a menos 27 graus. Para mim, enquanto eu tô esquiando é de boa. Andar na cidade aí pode ser um pouco frio, mas esquiando é tranquilo. E é tanta tradição que aqui, especificamente em Åre, a gente tem um funicular que fica aqui pertinho, dá para ver até o caminho dele, daqui da varanda do apartamento, que funciona desde 1910. E eu fui lá ontem fazer a última filmagem de snow com os bindings quebrados e vocês vão ver aí agora um pouco dessa experiência. Mas antes, queria interromper brevemente para agradecer aos membros do canal mais uma vez. E mais do que isso, pedir que vocês deixem aí nos comentários quais dúvidas sobre esqui e snow vocês mais têm e quais estações de esqui têm mais curiosidade de conhecer. Quem sabe eu não consigo fazer um vídeo sobre elas. E claro, se estão gostando do vídeo, não deixem de dar aquele like e compartilhar com seu amigo que você quer fazer um esqui trip. Agora, de volta ao antigo funicular de Åre. E foi esse histórico funicular de madeira que me ajudou a ir até uma bela região de Åre, tentar gravar algumas imagens dessa lindíssima estação de esqui, mesmo com o snow quebrado, já que de esqui eu não teria condições ainda de descer lá dos pontos mais altos. Para todos aqueles que dizem que só uma estação de esqui com muita altitude vale a pena, só esse visual aqui já vale a pena a viagem. Estou aqui gravando com a Insta360 com o fogo quebrado, o binding quebrado, mas eu não quis deixar de gravar um cenário como esse aqui para vocês verem. E depois ainda dizem que baiano não gosta de trabalhar, não é isso? O Åre, que é o nome dessa estação aqui, apesar de parecer Are, é um lugar belíssimo, cheio de história, com pistas para todos os níveis. Vocês viram aí eu fazendo esqui, hoje no mesmo dia que eu fiz uma aula de esqui, estou aqui praticando snow, para curtir esse visual daqui de cima, que é espetacular.
E antes que eu pudesse gravar as minhas conclusões sobre Åre e fazer o resumo sobre para quem eu indicaria essa estação de esqui, eis que veio outra surpresa desagradável e inesperada. Acabei de receber uma notícia que esse inverno tá difícil. Eu ia voltar daqui para Estocolmo num sleeper train. Quem viu esse vídeo aqui na Finlândia sabe que é uma experiência que eu particularmente gosto, acho legal. E tava esperando muito por ela para conhecer o sleeper train aqui da Suécia também. Foi cancelado e eu ia no sleeper train, que eu ia chegar cedo da manhã em Estocolmo, uma das minhas cidades preferidas. E vou chegar à noite praticamente em Estocolmo. Mais um imprevisto nessa viagem. Mas é isso aí. Imprevistos acontecem em qualquer viagem e a gente tem que lidar com eles. Foi badge quebrado. E eu ainda dei sorte, porque vocês podem estar perguntando assim, mas se você ia de sleeper train, você ia passar a noite no trem? No trem? É difícil, né? No trem. Como é que você vai dormir aí agora? Você teve que pagar em cima da hora, reservar bem num sábado, né, que tem mais movimento. Na verdade, eu ia deixar esse apartamento tendo direito de dormir aqui hoje. Porque eu teria que sair amanhã de dia da mesma forma para pegar um trem. Eu não ia conseguir esquiar aqui. Ia sair de manhã do mesmo jeito que eu vou sair de manhã agora. Ia perder o dia todo. Então eu pensei, por que não pegar um sleeper train e ir passar o dia em Estocolmo? Cancelaram e trouxeram os planos normais, digamos assim, que é a pessoa usar todas as noites a que tem direito para isso. Mas enfim, o meu plano na verdade era esquiar hoje o dia inteiro, vir aqui tomar banho, arrumar as coisas e ir pro trem. Porque se eu ficasse só para amanhã, eu não ia ter tempo para esquiar de manhã, só ia dormir e pegar o trem, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Vamos ver se chegando lá em Estocolmo ainda dá para fazer alguma coisa à noite e no outro dia de manhãzinha ali acordar cedo antes do meu voo de volta para Lisboa. Ou quem sabe até, vamos ver aqui agora, se eu não consigo, na última noite, ver a aurora boreal. Aparentemente não. Mas nunca se sabe. Vou ficar de olho, que ainda são 6 horas da tarde aqui. Quem sabe até a virada da noite aí não surge uma aurora, porque o céu tá claro. Mas olha, deixo aqui um elogio à operadora estatal de trens da Suécia. Já no dia seguinte eu fui informado de que não só receberia o reembolso do que tivesse gastado com a diária extra que nós, passageiros, fomos obrigados a passar, já que a gente passaria a noite no trem, afinal de contas era um sleeper train, como receberíamos o reembolso imediato da diferença de passagem do sleeper train em cabine particular para uma viagem normal. E ainda 300 euros de indenização. Isso que é respeito ao consumidor, ou não é? Voltando à Åre, foi uma das poucas vezes que eu fiquei em um local ski out nas minhas viagens. Eu estou hospedado ali, e aqui já é onde fica o teleférico principal da estação. É praticamente um ski out, né? Aliás, é um ski out, porque você desce uma pista por aqui assim por trás, passa aqui ó, onde tem essa pontezinha e para do lado de trás aqui, que é só você subir uma escada que você já está no prédio. Mas o transporte entre as vilas e os diferentes setores da estação, para aqueles que não se sentirem seguros de ir esquiando, é bem eficiente, por meio de ônibus gratuitos que passam pontualmente e em diversos horários ao longo do dia. Mas e então, enfim, para quem a estação de Åre é mais adequada? Vitor? Para mim, a área é uma estação ideal para as pessoas que estão procurando fugir do isolamento, mas sem abrir mão do conforto. Ou seja, se isolar, mas ainda mantendo uma qualidade de restaurantes, uma qualidade de hospedagens, uma qualidade da própria estação de esqui de um bom nível, mesmo isolados no Ártico. E serve para todo tipo de esquiador, já que você tem 3 áreas principais que vão servir a todos. Você tem a Bjornen, que é uma área que tem bastante ski out, várias cabanas para você alugar, inclusive no Airbnb. São pistas protegidas pelas árvores, de um bom nível, belíssimas. Você tem a Åreby, que é a parte central, que é bem aqui onde eu tô, né? De frente pra hospedagem que eu tô. Você vê as pistas, inclusive as pistas difíceis, vermelhas, mais íngremes, mais expostas e que corre o risco de ficar ice. E você tem a parte de Duved, ou Tagfall, alguma coisa assim, que são pistas mais largas para iniciantes, onde tem a parte de aulas, inclusive, uma das partes de aula, e que é muito
legal também para quem vai começar ou para quem quer um esqui muito mais pacífico e com menos gente ainda do que o resto da estação. Pois é, uma estação completa, que vai do iniciante ao fã de snowpark, que me agrada muito também pela ausência de filas até nos finais de semana, e muitos outros motivos. E de lá, eu parti de volta para uma das minhas cidades preferidas no mundo, que é Estocolmo. Infelizmente, não tive como aproveitar muito em decorrência do cancelamento do Sleeper Train, mas consegui dar um breve passeio para relembrar as belezas dessa cidade e me despedir do inverno, já que a minha próxima viagem seria para a China, que em breve terá, claro, um vídeo aqui no canal. E aqui, diretamente de Estocolmo, vocês podem se perguntar se valeu a pena toda essa aventura para ver um pouco mais de neve, a neve que eu não vi nas Dolomitas. E a resposta para mim vai ser sempre sim, que no fundo, o que vale é viajar. E você, concorda comigo? Um abraço e até a próxima viagem.